É surreal! Eu vou te mostrar agora algo mais do que inacreditável, porque quando eu recebi essa notícia, direto da equipe do Felipe Martins, eu fiquei em choque. É aquele tipo de coisa que você diz só acredito vendo, mas aí você vê e não acredita. Se segura aí na cadeira porque você também não vai acreditar no que você vai ver agora. Olha aí! Lula disse que é mais velho que Trump e por isso pode falar grosso com ele. A declaração aconteceu num evento em São Paulo. Vamos ver. Eu completei 80 anos no documento dia 6 e foi o dia que eu conversei com o Trump. Eu comecei a conversa com o Trump dizendo assim: eu estou completando 80 anos de idade e você vai completar 80 anos dia 14 de junho do ano que vem. Ele é 8 meses mais novo do que eu, portanto, eu tenho idade de falar mais grosso com ele. Aí eu disse para o Trump: olha, nós dois, com 80 anos, e governamos as duas maiores democracias do Ocidente, a gente não pode passar discórdia, desavença para o restante do mundo, cara. Nós precisamos passar harmonia. Nós precisamos conversar e colocar as coisas. Tem divergência, vamos colocar na mesa e sentar e conversar. Os que receberam auxílio emergencial indevido durante a pandemia de Covid-19 devem devolver os valores ao governo. Segundo a gestão federal, 177 mil famílias devem fazer o pagamento desses recursos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social já está notificando as pessoas desde o mês de março. O valor a ser restituído totaliza 478 milhões e 800 mil reais. Quem precisa ressarcir quantias, vai receber mensagens via SMS, WhatsApp, e-mail e também pelo aplicativo Notifica, utilizado pelos órgãos públicos. Vamos passar para o que interessa, que é da CPI do INSS, por isso nós estamos aqui. O Frei Chico, ele de fato não é presidente de sindicato, mas nós tínhamos estabelecido como condição, como critério, trazer todos os presidentes dessas entidades que estão sob investigação. E o Sindinap, que tem na sua diretoria o Frei Chico, é uma dessas entidades investigadas. Aliás, mais do que investigada. Ela também vinha sendo protegida pela cúpula da CGU, pelo ministro Vinícius Carvalho, que não mandou investigar, não mandou suspender o ACT, quando o INSS não fez sua parte ainda no ano passado. Agora tem algo mais grave em relação a isso, porque o primeiro argumento seria o seguinte: o presidente do Sindinap, que foi hoje lá na Câmara, no Senado da República, Milton Carvalho, ele não abriu o bico, ele ficou calado. Ele deu o direito que habeas corpus lhe deu, mas a gente precisa obter informações. Então quem é o vice-presidente, quem é membro da diretoria, quem participa e pode falar, já que o Milton Carvalho não quer? O irmão do Lula, Frei Chico, ou Frei Chico, que vem a ser também irmão do Lula, mas tem que responder pelos seus atos. O que é grave é que a CGU, isso aqui é uma matéria que saiu há pouco na imprensa, eu estou com o documento oficial da CGU também, a Controladoria Geral da União identificou que o Sindinap apresentou uma declaração falsa ao governo federal em 2023, ou seja, durante o governo Lula, antes de renovar o seu ACT. Declaração falsa ao negar que um de seus dirigentes, José Ferreira da Silva, o próprio Frei Chico, portanto, uma declaração falsa dizendo que ele não seria parente de nenhum membro do poder público com quem o Sindinap estava assinando o ACT. Isso é gravíssimo, Leandro. Eles fraudaram uma informação, não entregaram para o governo federal a informação. A própria CGU está dizendo, olha só, na verdade o Frei Chico, ele é irmão do Lula, logo ele não poderia nem estar numa entidade que assine uma ACT. Por todos esses motivos, sim, acho importante que nós convoquemos ele e na semana que vem esse requerimento será pautado. Deixando que eles desempenhem. Então o Guilherme Amado fez aí essa matéria, só que aí depois, quando viu que, como disse aí o Eduardo Bolsonaro, vai dar merda, ele percebeu que vai dar merda, aí o que ele fez? Mudou a matéria, mudou o título. Quando ele percebeu, vai dar merda aqui, aí ele mudou o título. Aí olha como é que ele colocou esse título aí. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Então, aí, ali ele se ligou. É a mesma matéria, você está percebendo? Ele mudou o título da matéria. Ele foi lá e editou. É a mesma matéria, tá bom? Ele foi lá e editou. Então, para ficar mais claro, aqui estão as duas. As duas é a mesma matéria, com o primeiro título e depois com o título modificado, tá? Investigado. Primeiro ele afirma que o Felipe Martins foi a Orlando.
Aí depois ele viu, isso aqui vai pegar para mim, deixa eu correr para mudar. Aí ele foi lá e mudou. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos. Que aí ele percebeu, Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos coisa nenhuma. Deixa eu correr para mudar isso aqui para me proteger, senão vai sobrar para mim. Mas, Guilherme Amado, vai sobrar para você de qualquer forma, tá? Fica tranquilo que vai sobrar de qualquer forma. Depois ele fez uma atualização, inclusive, ele escreveu. Sabe aquela coisa do não passa nem Wi-Fi? Ele foi lá e deu uma consertadinha e deu uma justificada, dizendo, olha, eu fiz uma atualização aqui porque a primeira informação que eu dei foi feita com base numa consulta pública do formulário I-94. Depois a gente vai ver que essa consulta não é exatamente pública. E eu recebo essa notícia com naturalidade, porque é algo que já sabíamos, já comprovamos no processo, né, inúmeras vezes. Ocorre que agora nós temos uma manifestação do órgão oficial que cuida da imigração dos Estados Unidos, afirmando categoricamente que não apenas que Felipe Martins não entrou, mas que as autoridades brasileiras utilizaram-se de um registro falso para embasar a manutenção, ao menos, de uma prisão. E vale aqui lembrar algo que o Marcília ele citou há pouco, que as cautelares que atingem todos os investigados da petição 12.100, no que diz respeito a passaportes, a retenção de passaportes, e inclusive citado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele negou a autorização ao Jair Bolsonaro para que ele fosse aos Estados Unidos na posse do Donald Trump, ele usou e citou, né, o caso que Felipe Martins teria viajado aos Estados Unidos e não mais retornado. Então o seu local era incerto e não sabido, sendo que Felipe já tinha ficado a essa época, a época dessa decisão, 6 meses preso e ainda está cumprindo cautelares, porque no processo Alexandre de Moraes jamais reconheceu que Felipe Martins não deixou o país e que, portanto, não existe risco de fuga. Tanto é que as cautelares foram mantidas e ele utilizou, inclusive, esse argumento, esse fundamento, para reter o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Piotr, em relação a essa tua pergunta e também ao que o doutor André Marsiglia ele acabou perguntando, eu acabei até não fechando o raciocínio, mas atuar nesse processo, né, quando até me perguntaram, né, ali nas redes sociais se isso acabou surpreendendo a defesa. Eu costumo dizer que esta defesa não se surpreende com mais nenhuma das decisões do ministro Alexandre de Moraes, obviamente, porque são várias sequências sempre de ilegalidades, como o doutor André ele mencionou muito bem, você não sabe mais o que esperar, você não tem mais segurança jurídica, você não tem mais previsibilidade. Mas o mais importante é entender que a doença que tomou conta do sistema judiciário no Brasil, ele é um problema já de há muito tempo da academia, né, das universidades, ou seja, algo que tomou o judiciário porque, veja bem, o método científico ele prevê que o direito a uma ciência porque ele deveria seguir isso, que é o quê? Você coletar fatos, verificar que há um nexo de causalidade entre os fatos, elaborar uma tese, confrontar com a tese oposta e depois disso você vê se a sua tese ela prevalece ou a antitese ou antítese ela é quem prevalece ou sai uma síntese. O que aconteceu no judiciário foi o seguinte, foi que agora nós temos a conclusão a que se quer chegar e aí saem catando fatos que se encaixem naquela narrativa. O que aconteceu com o caso do Felipe foi exatamente isso. Eles queriam prender Felipe Martins, obviamente, para obter uma delação, para forçar ele a isso. Portanto, eles foram atrás de algo que eles pudessem usar para embasar uma prisão dele. Então, o que eles fizeram? Inicialmente, eles acharam uma lista em DocX no computador do Cid, que muito questionável ainda, sem cadeia de custódia, qualquer coisa assim. Já foi mais do que desmentida. E depois que a gente contrariou isso, então eles saíram catar outras provas. Ou seja, isso tudo que eu expliquei de uma maneira mais técnica aqui, o Dr. Jeffrey Chechini, ele explica de uma maneira muito mais simples, mas que se encaixa bem. Eles compraram a coleira e saíram atrás do cachorro. Que é exatamente isso. Essa inversão do método científico mata a ciência do direito no Brasil. Por quê?
porque justamente eles não coletam mais fatos e observam eles para que eles possam elaborar uma hipótese e depois colocá-la à prova. Não, o que se faz? Você tem um alvo, né? Aquilo que os russos eles faziam na União Soviética, que era o quê? Você me dá quem que você quer que eu prenda, que eu vou correr atrás de algo. E isso é que tem matado o direito brasileiro. Então, portanto, obviamente que com base nessas provas novas, a gente vai sim buscar o pedido de nulidade. Meus amigos, a gente vai falar hoje aqui de um assunto muito sério, em que pese ser uma notícia boa, porque visa consertar uma injustiça. Eu acho que o Felipe Martins é uma das pessoas que mais sofreu nesse processo todo, com prisões injustas, tortura, sim, mais do que psicológica, física, né, a impossibilidade de ver os seus familiares, e muito pior do que isso, ameaças, como eu vou falar aqui, deixar claro para vocês no meio desse caminho todo. Então é importantíssimo que você compartilhe esse vídeo. Isso não é clichê, não. É por quê? É porque sempre antes da gente conseguir fazer uma ação, como por exemplo as sanções contra Alexandre de Moraes e a sua esposa, Vivi, a gente primeiro tem que criar uma consciência. Se você não falar, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai conhecer essa injustiça desse caso. E você vai estar contribuindo para que você mesmo possa ser a próxima vítima desse regime. E como você está vendo, não pega só os medalhões às autoridades, mas também pessoas comuns. Então, dando sequência em mais um desses abusos do Alexandre de Moraes, eu queria compartilhar com vocês, queria ler com vocês, na verdade, essa notícia aqui da revista Oeste, tá? Tem ali, a alfândega americana confirma que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Abre aspas. Reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses. Fecha aspas, informou a agência. Bem, registro errôneo é uma suavidade, né? É o benefício da dúvida sendo dado ao Alexandre de Moraes. Porque há fortes indícios de que isso daqui tenha sido algo confeccionado para incriminar o Felipe Martins. Olha só como é que as coisas são tão absurdas. Primeiro de tudo, uma viagem aos Estados Unidos não poderia ser algo que levasse as pessoas à cadeia. Até porque, pensa comigo, se você fosse dar um golpe de Estado, para qual país você iria? Certamente o último país que você iria seria os Estados Unidos, que ainda mais naquele momento vivia a presidência do Biden, que era opositor ao Jair Bolsonaro. É uma pessoa de esquerda, de extrema esquerda, boicotou o governo Bolsonaro, armou a arapuca da eleição. Então repare que não faz sentido essa lógica de ir aos Estados Unidos nos últimos dias do governo Bolsonaro para tentar encontrar ali uma salvaguarda para não ser preso. E outra coisa, né? Ser preso de qual tentativa de golpe? Tentativa de golpe de 8 de janeiro, com pessoas desarmadas, velhinhas, senhoras, algo com 1.500 pessoas que não vazou antes, sendo que Bolsonaro, na própria transição, ainda presidente, transferiu os poderes dos comandantes de força para os indicados do Lula, nomeando seus chefes de armas. Então isso aqui é uma piada. Mas ainda assim é necessário que se diga isso. Então vamos lá, no contexto aqui para você que chegou agora. O Felipe Martins foi acusado de tentar um golpe e fugir do país. Foi para os Estados Unidos, tá? Esse é o ponto. Só que quando ele foi preso, antes, nós vimos, né, sendo preparado a cama de gato, uma matéria do Guilherme Amado, onde anda Felipe Martins, por onde está Felipe Martins, evaporou, e aí o Alexandre de Moraes tenta procurar o Felipe Martins, não encontra, expede mandado de prisão, e ele é encontrado onde? Escondido onde? Na casa da sua noiva, em Ponta Grossa, Paraná. Olha que brilhante. Vou me esconder da polícia. Onde? Na casa da minha noiva. Gente, é uma sucessão de coisas assim que nem na piada mais estúpida, né? De, vamos lá, que nós brasileiros aqui fazemos, porque os portugueses também fazem conosco, né? Mas que nós brasileiros fazemos com os portugueses, você conseguiria encontrar uma peça como essa daqui. Isso aqui, nem o roteirista do Chaves conseguiria fazer algo igual. Mas ainda assim, vamos continuar lendo a matéria, porque é muito grave. O Felipe Martins ele foi preso mais de 6 meses, começando numa solitária. Passou dias na solitária, sem ter contato com ninguém, sem tomar banho de sol, sem sair da sua cela e comendo uma comida que eu suspeito seriamente que tenha sido estragada. Ah, Eduardo, mas como é que você pode afirmar isso? Por exemplo, eu te dou um indício fortíssimo. Quando um juiz manda soltar um preso,
a autoridade lá do presídio, ela na hora solta o preso. Por quê? Configura o crime de abuso de autoridade você ter uma ordem de soltura e não liberar a pessoa. O Felipe Martins passou quase o dia inteiro para ser solto. Foram idas e vindas, né? Até colegas deputados estaduais, o seu advogado, Sebastião Coelho, estivessem no presídio e lá pelas tantas falaram que, olha, já que não vai soltar o meu cliente, recolhe ele de novo para a cadeia, eu vou representar em todos os órgãos possíveis. O Sebastião Coelho é uma pessoa de palavra, eu acho que, né, conseguiram perceber, né, que algo grave poderia acontecer com aqueles agentes penitenciários, né, que inclusive falam por aí fortes conexões com o PT. Não sei, vou dar o benefício da dúvida, mas é o que eu escutei. E aí o Felipe Martins foi solto. Você acha que a pessoa que segura, que corre o risco de tomar nas costas um abuso de autoridade, não faria maldades contra o Felipe Martins? Ainda mais tendo na sua retaguarda o Alexandre de Moraes? E no meio do caminho foram oferecidas diversas tentativas para que o Felipe Martins oferecesse uma delação premiada. Tá? Então, o negócio era o seguinte: quando levavam o Felipe Martins para a Polícia Federal, colocavam ele para dormir bem, colocavam um lanchinho, colocavam comida boa, perguntavam se a temperatura do café estava ok, se ele queria mais uma aguinha, e aí vinham para oferecer a delação premiada. Ou seja, estavam dando a mensagem de que você vai ter uma vida boa, igual a vida de outros delatores. Mas o Felipe Martins, quando ele se dizia firme, falava: eu não tenho que delatar, porque o Bolsonaro não é golpista e não foi tramado nada disso, recolhiam todo o bom tratamento e mandavam ele de volta para o presídio comum. Esta é a história de Felipe Martins, um sujeito homem que segurou a onda e não inventou nada, mesmo colocando dele próprio na reta. Você imagina estar na cadeia preso pelo Alexandre de Moraes. Sabe-se lá quando você vai ser solto? A Débora do Batom, antes da condenação injusta dela de 14 anos, ela passou mais de 2 anos em prisão preventiva. Isso muito provavelmente é um recorde do STF. Tudo para proteger a democracia, porque são pessoas perigosas. Vamos continuar lendo aqui, já que eu citei o Sebastião, doutor Sebastião, desembargador aposentado do DF. Queria colocar aqui uma foto dele. Lembram dele, doutor Sebastião Coelho, que falou muitas verdades na frente do Alexandre de Moraes? Ele que falou para a Suprema Corte dizendo que vocês são as pessoas mais odiadas no país hoje. Vocês são as pessoas que, se saírem às ruas, vão ver a impopularidade de vocês. Mas vivem numa bolha. Né? Não todos eles é verdade. Tá? Você não vê ministro Fux, Cássio, André sendo hostilizados em aeroporto, sendo hostilizados quando tem algum contato com o público. Já Alexandre de Moraes tem que andar com vários seguranças. Quando pôde ir aos Estados Unidos foi daquele jeito que você viu. Enfim, vamos retornar aqui para a matéria para a matéria da Revista Oeste. Nesta sexta-feira, dia 10, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o Border Patrol, né, o CBP, informou que Felipe Martins não entrou no país em 30 de dezembro de 2022. Olha, seria tão fácil você ver, né? Como é que a Polícia Federal não consegue saber se uma pessoa saiu do país e entrou em outro país? Ainda mais os Estados Unidos, é um país aqui perto. Várias possibilidades de interações, vários acordos de cooperação, vários, certamente, MOU, MLAT, né? O acordo de comunicação, um canal de comunicação, de colaboração mútua. E ainda assim optaram por seguir. É por isso que eu falo que muito provavelmente isso não foi um erro. Isso foi a cama de gato para incriminar o Felipe Martins e depois, através de tortura da prisão ilegal dele, como Gilmar Mendes falou, em julgado sobre a Lava Jato, né, que prendiam as pessoas para torturá-las e forçá-las a dar uma delação, daí extrair algo fantasioso do Felipe Martins para tentar pegar o Jair Bolsonaro. Você vê que como é que você ter a sua bússola moral no lugar é muito mais importante do que qualquer curso ou treinamento físico que você faça.
Nessa sexta-feira, dia 10, a Alfândega de Proteção de Fronteira dos Estados Unidos informou que Felipe Martins não entrou no país em 30 de dezembro de 2022. A data foi usada como pretexto pelo STF para manter o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais preso por 6 meses. Abre aspas. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro, fecha aspas, informou a agência norte-americana. Então veja bem, o órgão oficial dos Estados Unidos deu esta declaração. Está falando basicamente o seguinte: olha, vocês não são um país sério. Tem aí no meio de vocês um cara que foi condenado, né, por violação de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, e agora está aqui mais uma cereja do bolo, vamos assim colocar, mais uma prova de que ele está usando de tudo para fazer perseguição política, abusando do poder da sua caneta. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, do judiciário brasileiro, pelo amor de Deus. Tá jogando na lama. Todos os juízes tinham que se revoltar com essa conduta do Moraes. Todas as associações tinham que fazer notas de repúdio. A OAB deveria, de maneira digna, o mínimo que lhe reste de credibilidade, tomar parte disso e defender ao menos os advogados de Felipe Martins que foram depostos, né, por ordens do Alexandre de Moraes. Eu vou chegar lá ainda. Seguindo aqui na matéria. Martins é réu no STF. Ele ainda é réu no STF. Sabe por que Felipe Martins é réu? Porque se eles reconhecerem que prenderam ilegalmente Felipe Martins, eles vão estar assinando uma nota, uma confissão de culpa, de abuso de autoridade. Então o que eles fizeram? Eles seguiram adiante com a sua narrativa fantasiosa, Fábio Schor, né, que comanda os cachorrinhos da Polícia Federal do Moraes, e falaram que Felipe Martins participou de uma fatídica reunião sobre golpe de Estado. Quem estava nessa reunião? Comandantes de força, generais. E, por exemplo, Gomes Freire disse que não conhece Felipe Martins, nunca viu ele e ele não estava naquela reunião. Bem como os registros de entrada no Palácio do Planalto não confirmam que Felipe Martins esteve nessa reunião. Muito pelo contrário. Até houve uma confusão no meio do processo, porque o Felipe Martins esteve antes no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada, a residência do Jair Bolsonaro, um dia antes, mas fizeram uma maracutaia ali no meio do caminho para dizer que ele estava no dia subsequente nesta reunião. Eu vou te contar. Assim, não é que houve uma ilegalidade e nós estamos dando all-in, apostando em todas as nossas fichas nisso daí. Há uma dezena de crimes que ocorreram na tentativa de incriminar Felipe Martins e dragar Jair Bolsonaro para o meio disso tudo. Martins é réu no STF em virtude de supostamente fazer parte de uma trama golpista. De acordo com as investigações da Polícia Federal, ele teria ido a Orlando em uma comitiva com o então presidente Bolsonaro. Conforme a alfândega, no entanto, Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de Felipe Martins. Abre aspas, a inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP, sigla da alfândega, permanece sob investigação, ou seja, pode derivar aí processos criminais contra Fábio Schor, Alexandre de Moraes, agentes federais e todos os outros envolvidos nisso daí. Juízes, né, que já perderam seus vistos, como Ayrton Vieira, né, o Marco Antônio Vargas, o que disse que a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, né, falou que o Alexandre de Moraes disse, nós temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, avisou o CBP, fecha aspas. Abre aspas, a Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins, ou seja, prisão ilegal. Deveria ter sido relaxado. E o Felipe Martins hoje está com tornozeleira, impossibilidade de sair da sua cidade e semanalmente tendo que ir ao fórum assinar documentos para comprovar que está lá naquela localidade.
retornando aqui para a matéria, né, para a conclusão aqui da nota oficial do CBP, né, a alfândega americana. Vamos lá. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação. E o CBP tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. Ou seja, o caso Felipe Martins é o leading case, é o pioneiro que vai provavelmente abrir as portas para uma nova política migratória, para novos procedimentos da alfândega norte-americana. Olha o tamanho da mancha que está ficando no currículo do judiciário brasileiro. Quando forem falar de imigração no futuro, vão chegar aqui a este caso Felipe Martins, vão citar o caso Felipe Martins em outros fatos futuros relativos a problemas migratórios e sistema americano. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins, ou qualquer outra pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. Fecha aspas. Meus caros, olha o tamanho do problema. O governo americano, que é talvez o mais preocupado do mundo com o sistema migratório, está reconhecendo que ocorreu um erro. Isso daqui, assim, para acontecer, deve ter passado por um pente fino inacreditável. Não achem vocês que as autoridades americanas, muito provavelmente, não verificaram isso daqui 1000 vezes antes de soltar uma nota dessa, porque é um reconhecimento de um erro, é um reconhecimento de falhamos, erramos. Sabe, quando você tem que quase pedir desculpa para outra pessoa porque você fez uma conduta errada, de repente acreditou no mentiroso e tomou uma conduta que não foi certa? É isso daqui. Agora, você imagina a credibilidade do Alexandre de Moraes, que vai contaminar certamente outros juízes brasileiros que não tem nada a ver com isso, num pedido de extradição, num pedido de documentação do exterior. O Brasil está aqui no meio do processo de venezuelização. Hoje, uma ordem de um juiz da Venezuela para prender alguém fora da Venezuela, esqueça, não é nem considerada. Passaporte diplomático venezuelano não é considerado como imunidade diplomática. Aviões das Forças Armadas da Venezuela são usados em operações de tráfico de droga. Será que o Brasil a gente quer que vá por esse caminho? O Felipe Martins, né, enquanto eu vi aqui estava puxando as fotos para fazer esse arquivo, esse vídeo, eu encontrei várias aqui, né? Por exemplo, em 2019 nós visitamos o presidente Trump, né? E depois ele tirou uma foto só com o presidente. Ele também conhecia o Steve Bannon. Poxa, a foto com o Olavo de Carvalho não está aqui, provavelmente não cabe. E eu queria fechar falando ali do caso que afastou 2 advogados do Felipe Martins do processo. O Alexandre de Moraes determinou o afastamento, dentre eles o Jeffrey Schickini, que provavelmente vocês já conhecem, né? O Schickini alegando que não perdeu o prazo para a defesa, porque o Moraes estava dizendo que eles procrastinaram. O que é procrastinar? Procrastinar em bom português é enrolar, ganhar tempo, entrar com recursos notoriamente ineficientes ou que não fossem aceitáveis para tentar colocar mais para frente a condenação do Felipe Martins. Então, eu assisti um vídeo com a explicação do Schickini. Eu quero muito bem separar aqui, tá, pessoal? Antes de mais nada, o Schickini se filiou ao Novo. Eu não estou falando do Schickini político, tá? Eu vou me concentrar aqui em falar do Schickini advogado, tá? O Schickini advogado, ele foi pelo caminho certo, acertado. Por quê? Porque tal qual ocorreu com o Donald Trump nos Estados Unidos, conseguiu-se perceber que o jogo não era jogado dentro dos tribunais, não era sobre leis, mas sim para expor aquela maldade e as ilegalidades que eram feitas dentro do tribunal. Então, por que o Schickini foi retirado do processo? Porque ele agiu bem. Se a acusação, a PGR, inseriu novos ofícios, novos prints, novos materiais, ainda que em fase de alegações finais, é necessário
que seja dado mais prazo para que a defesa analise aquilo, ou melhor, aquilo não deveria nem ser inserido, né, em sede de alegações finais, mas deveria ser ao menos ser dado aberto o prazo para que a defesa possa analisar aqueles documentos. Não bastassem os advogados de Bolsonaro terem pouquíssimo tempo, né, para analisar 70 terabytes de documentação nesse processo, sendo que anteriormente o STF já anulou um processo por violação da ampla defesa dos advogados, que tiveram ao mesmo tempo para analisar 4 terabytes. Veja só, STF anulou um processo porque os advogados não tiveram tempo de analisar 4 terabytes. Você imagina os advogados de Bolsonaro com o mesmo tempo para analisar 70. Mas como é contra o Bolsonaro, o STF relevou e deixou ir adiante. Mas é muito certo o que o Chiquini está fazendo. Então, ele pediu mais prazo. O Moraes achou que estava procrastinando, afastou ele do caso. Poxa, Eduardo, então ele perdeu a defesa dele? Meus amigos, vocês estão esperando ainda algum julgamento honesto vindo de Alexandre de Moraes? Tudo que está sendo feito agora, em que pese não resultar no efeito jurídico, né, que se espera quando você está no Estado Democrático de Direito, vai embasar a notoriedade da perseguição que a direita está sofrendo nesse país. Porque você sabe, se a gente tivesse roubado bilhões do INSS, a gente teria até o direito de ficar calado numa CPMI, garantido por ministro do STF. Como nós estamos representando o seu interesse, o interesse do povo brasileiro, que é roubado e paga altos impostos para sustentar essa elite em hotel de 5 estrelas quando viaja para o exterior, eles vêm para cima de nós. Então, no final do dia, nós somos a ponta de lança do movimento que você faz parte. Nós só estamos entre o Alexandre de Moraes e você. Se eles conseguirem tirar a gente do jogo, amanhã você vai sofrer. Você vê até o humorista sendo condenado a 8 anos de cadeia, tias do Zap, Iraci Nagoshi, Ada Gilza, né, Débora do Batom sendo condenadas a 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Mas essas ações, expondo o regime, é o que dá base, por exemplo, para sancionar Alexandre de Moraes, para o Didi Red Pill conseguir o asilo dele na Polônia, para que a Argentina não extradite as dezenas e centenas de brasileiros que estão lá, em que pesem péssimas condições, por vezes em condições de miserabilidade, pessoas humildes. É o que sustenta o asilo do Alan dos Santos nos Estados Unidos. É o que sustenta a nossa possibilidade de conversar com as autoridades americanas. Então não acho que expor é algo pouco. Muitas das vezes eu leio pessoas ignorantes que vão no meu Instagram, nas minhas redes sociais, dizendo: Eduardo, você só fala, não faz nada. Meus caros, falar já é fazer algo. Quantos que têm medo de falar alguma coisa e denunciar esse regime? Vários, né? Muitos. Não vou falar nada, senão minha empresa pode sofrer. Não vou falar nada, senão pode acontecer isso. Eu poderia ter tomado essa postura. Não vou falar nada, senão ele vai caçar meu mandato. O que eu fiz? Eu vou falar sim, e se ele vier para cima de mim, eu vou me preparar para a pancadaria. Então, lá em casa, todo mundo, visto americano em dia, documentação em dia. Porque com identidade você entra em qualquer país do Mercosul. Com visto americano você entra nos Estados Unidos e vários outros países. Vamos abrir, né, alguma possibilidade de financiamento para além do meu salário na Câmara dos Deputados. Porque eu vi que ele congelou as contas do Alan dos Santos, do Terça Livre. Ele congelou as contas da juíza Ludmila Lins Grilo. E fatidicamente, cedo ou tarde, ele bloquearia a minha. Isso é para você pensar. Você está entrando nessa pancadaria. Você está entrando no conflito para defender a liberdade. Prepare-se. Tenha documentação em dia. Tenha outras fontes de financiamento fora onde Moraes não tem um controle. Mantenha contatos com pessoas que podem lhe ser úteis num momento de crise. Tenha a serenidade para conseguir programar tudo. Lá em casa, todo mundo era brifado, porque eu acreditava que em algum momento a Polícia Federal entraria na minha casa. Então, até a diarista que trabalhava na minha casa, eu já tinha conversado com ela. Olha, se a Polícia Federal entrar aqui, vai ser assim, assim, assado, e a gente vai reagir desta maneira. Se pegarem celular, não dê a senha. Você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo, deixa eles quebrarem.
Outra coisa, se você clicar, se o seu telefone for iPhone, você clicar 5 vezes rapidamente no botão lateral, lado oposto ao volume, o iPhone só destrava com reconhecimento facial. Você utiliza senha alfanumérica, ou seja, com letras e números? Bom, coloque letra maiúscula, coloque letra minúscula. Se puder, insira ali um C cedilha. Pouquíssimos países têm C cedilha. Porque o software usado para quebrar o seu telefone, ele vai fazendo a tentativa e erro. Só que ele vai fazer isso milhares de vezes num curtíssimo espaço de tempo. Quando encaixar a senha, ele entra no teu aparelho. Então, se a sua senha for fraca, por apenas uma combinação de números, ele vai entrar com mais facilidade, ele vai quebrar isso com mais facilidade. Se for uma longa senha, utilizando caracteres especiais, letras e números, isso vai demorar décadas. E, por óbvio, eles não vão conseguir fazer a quebra disso, né? Até que você esteja morto e enterrado. Então, são algumas precauções que você vai tomando para se proteger desse regime. Eu aconselho fortemente a todos vocês a fazerem isso. A não deixar nada salvo na nuvem, veja o caso do Cid. A deletar periodicamente as conversas de WhatsApp. Onde der para dificultar, você vai dificultando. É igual a tua casa. Você vai botar uma câmera ali na porta da tua casa. Isso vai evitar do ladrão entrar? Talvez não. Mas é mais uma garantia. Você vai botar uma tranca a mais na tua casa. Isso vai evitar de que alguém venha a roubá-la? Não. Mas é mais um ponto interessante a ser feito. E assim a gente vai levando a vida. Meus caras, esse vídeo já ficou longo. Queria deixar aqui por último a imagem do queridíssimo Felipe Martins. E pedir para você mais uma vez curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para ele chegar no maior número de pessoas possível. Porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir levar para o mundo inteiro a perseguição que nós estamos sofrendo no Brasil, que já há muito tempo não é uma terra democrática. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, sucesso a todos os defensores do Felipe Martins e que seja feito, né, justiça nesse caso. Em negociações com o governo Trump, o Maduro ofereceu uma abertura total da economia venezuelana às empresas americanas, com foco nos setores de petróleo, ouro e outros recursos naturais. Isso tudo em troca de evitar a intervenção militar americana e garantir a permanência do seu regime. É o que afirma o jornal The New York Times em uma reportagem publicada nesta sexta-feira, dia 10. De acordo com o jornal, publicamente, Maduro manteve uma postura em tom de confronto, que ele faz, que ele acontece, mas nos bastidores manteve negociações diplomáticas com os Estados Unidos. Apesar da oferta, o governo americano rejeitou as negociações e rompeu relações diplomáticas com o país sul-americano e aumentou a pressão militar, incluindo ataques a barcos com drogas oriundas da Venezuela. Segundo o jornal, Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, manteve uma abordagem mais dura com o objetivo declarado de remover Maduro do poder. Tava o Grenell lá, né? O homem da União da Direita. Não vai ter União da Direita não, Grenell. Ainda de acordo com o New York Times, isso aqui também é importante, a Maria Corina, líder da oposição ao governo de Maduro, esteve em Washington, oferecendo alternativas de diálogo ao governo Trump. Sua proposta econômica prevê até 1,7 trilhão de dólares em 15 anos em oportunidades para empresas americanas, caso houvesse uma transição política para a democracia na Venezuela. Esse prêmio não foi aleatório, né, gente? Tá mais do que claro, né? O prêmio Nobel não é um grupo alinhado à direita, aos conservadores e que realmente estão preocupados com alguma coisa. E uma pessoa que sabe disso, e a parte que eu sei que ela sabe disso já tá separada, que é fácil de achar, a Tsuki falou assim, ó: Maria Corina levou o Nobel da Paz. Opinião impopular. Eu acho isso meio estranho. E não é de agora que ela acha isso estranho. Não é de agora. Para mostrar que a Tsuki não acha isso de agora, lembra do período da União das eleições venezuelanas? Foi em julho de 2024. Se você for lá no Atlas, julho de 2024, que a gente aborda sobre isso, tem um capítulo inteiro dedicado a eleições na Venezuela. O último tema se chamava As Complexidades da Venezuela. E o que a gente comentava lá? Sobre o passado pregresso do que aconteceu na Venezuela e da própria Maria Corina. A Tsuki falava: a complexidade da realidade é intrigante, às vezes um tanto confusa e sem respostas definidas. Ao mesmo passo que defendo a soberania de um país,
tendo a pender para algum tipo de intervenção internacional na Venezuela, diante da fraude escancarada que assola o país há décadas. Um regime onde não existe um mísero sinal de mudança interna faz a população sofrer e continuará fazendo se nada for feito. É contraditório e incômodo. E aí eu lembro que eu fui atrás, foi publicado algumas notícias na época. Você vê, Jornal do Brasil, aqui na Biblioteca Nacional, 1º de junho de 2005. Bush se reúne com o rival de Hugo Chávez. Com quem? Com a Maria Corina. E você vê, a Machado ajudou a promover o plebiscito contra o Hugo Chávez. Promotores venezuelanos acusam conspiração, pois sua ONG recebeu uma boa doação do NED. O NED, que trabalha junto ao SEID. A Maria Corina teve um empurrãozinho, né? Aí tá aqui, a Revolução Feminina. A Maria Corina, a organização dela, Sumaté, ela era meio a favor do desarmamento, né? Que não é uma pauta assim da direita também. O Brasil mantém Chávez, diz analista. Se não fosse pelo Lula, provavelmente Chávez não continuaria presidente da Venezuela. Em dezembro, uma greve geral asfixiava o país. Lula despachou para Caracas o seu assessor, o Top Garcia, né, conhecido o nome verdadeiro dele, Marco Aurélio Garcia, que voltou com a recomendação. A pedido de Lula, FHC enviou um petroleiro com 520 mil barris de gasolina, mais do que combustível em si importante. O gesto teve enorme impacto político. Os setores empresariais estavam muito bem organizados contra Chávez. O Brasil criou um colchão de proteção para ele. Se não fosse isso, Chávez provavelmente teria caído. O Brasil tem sido sustentáculo do governo Chávez. Segundo Maria Corina, a vice-presidente da organização não governamental Sumaté, que luta pela democracia na Venezuela, Lula tem emprestado a Chávez legitimidade. O Brasil sempre foi um fator de equilíbrio na região. A comunidade internacional precisa entender que o que está em jogo aqui não é questão de ideologia de esquerda, argumento ativista, mas democracia, o poder civil, a liberdade e os princípios republicanos. E aí você vê, se houvesse vontade política, a lei do desarmamento, controle de armas já teria sido aprovada. E é disso que falava, a Maria Corina em 2012, o mundo dá volta, se realmente dá. Ela não é uma pessoa 100% direita, mas acho que esse tweet aqui da Tsuki descreve tudo. Cara, todo mundo é a favor da soberania nacional. Mas diante de alguns cenários... Você vai fazer o quê, vai, diante de alguns cenários? De coração. Diante de alguns cenários. A pessoa às vezes trata a situação... lá, cara... É só o imperialismo que tá prejudicando a vida na Venezuela. É só isso, sabe? É só isso. É só isso. Ontem, conversando com um amigo meu, ele tava falando o seguinte, ele tava me perguntando assim, tu é crítico disso. E em relação a tal coisa, tu é o quê? Aí, perguntando sobre pragmatismo. Aí eu falei pra ele assim, bicho, no final do dia, eu não gosto daquele papo, né? Nem de esquerda nem de direita, eu não tenho ideologia, não gosto desse papo. Mas eu falei pra ele o seguinte, eu tento me basear pela seguinte lógica. Pela percepção cristã, a cosmovisão cristã, isso daqui pode ou não pode? Se não tem nem pode nem não pode, foi um assunto assim que, enfim, um assunto aleatório total, sei lá. Esse é um assunto bem bobinho. Exploração da margem equatorial, sabe? Pro cristianismo, acho que até, sabe? Enfim, não vai ter nenhuma lei sobre isso. Mas você traz um assunto como aborto, obviamente esse assunto você sabe, não tem de jeito nenhum, impossível a gente falar sobre isso. Mas assim, para esses assuntos que não entram numa questão moral, eu não pretendo ter nenhum tipo de amarra. Eu acho que algumas vezes tem abordagens mais liberais podem ser úteis. Para outras questões, abordagens mais protecionistas podem ser úteis. Para aquele tema, sei lá, uma abordagem por essa linha pode ser mais útil, né? Essa daqui pode ser útil. Eu acho que tudo depende da questão do momento. E quando você analisa a questão da Venezuela, a questão que o Brasil vive hoje, é o mesmo ponto. Esse tweet da Tsuki se encaixa perfeitamente na própria questão do Eduardo Bolsonaro. Durante todos esses anos, eu acho que todos os canais possíveis foram acionados para tentar resolver a crescente juristocracia no país. Vai fazer o que agora, sabe? Mas já tentou de tudo. Além de tentar de tudo, tentou sozinho. Porque as pessoas que dizem não concordar com o que está acontecendo, também nada fizeram. Eu não concordo, tu vai fazer o que para ajudar? Nada, aí fica de braço cruzado. Porque não é com ele, né? Não são eles que estão sendo perseguidos, não são eles que estão sendo censurados. É só a direita bolsonarista, então tá de boa. Enfim. Voltando pra cá. Tá, vamos com ele, ainda quero falar do Felipe Martins. Ainda tem coisa pra falar do Felipe.
Eu tava passando a ver essa postagem da Tsuki, né? E eu fico triste quando eu vejo esse tipo de coisa. Às vezes a turma entra numa espiral que quer porque quer desmerecer Bolsonaro. Então lê a postagem, né? Chega a ser uma ofensa a essa mulher ser comparada ao Bolsonaro. Esse mesmo solto não falava nada com nada. É um vagabundo esse Bolsonaro. E a Tsuki fala, realmente é uma ofensa para ela comparar com Bolsonaro, porque Bolsonaro sempre bateu de frente com a loucura das pautas feministas de sustentabilidade. Não precisa destilar sua frustração. Apenas admita que é melhor ter uma globalista no comando da Venezuela do que um ditador esquerdista como Maduro. E aí ela coloca algumas notícias, né? Pra você ver. Com certeza deve ser melhor do que colocar o melhor coreano do que o Maduro. A situação com o Maduro tá insustentável. Mas você vê, né? O Women Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial, né? Versão mulher. Tanto que o site aqui é o F Iberoamérica. Diplomacia de gênero. Com certeza, se você perguntar pro venezuelano, eu posso estar errado também, mas acho que muito venezuelano prefere a Maria Corina, com todos os seus problemas, do que o Maduro. Agora, querer usar a situação da Venezuela para falar mal do Jair, liderança climática e sustentabilidade. Tá lá, né, turma da UF Iberoamérica. Enfim, velho. Não tenta desmerecer Bolsonaro, não. E aí, voltando, só para encerrar a gente falar do Felipe Martins, essa notícia acho que também serve de alerta para o Brasil. Milei se comprometeu a tirar a China da Argentina, diz Bessent, que é secretário do Tesouro, após anúncio de socorro ao país. Você vê que a administração norte-americana está realmente empenhada em mudar o tabuleiro geopolítico. Está empenhada. Eu acho que isso aqui também pode servir de aviso aí do que a gente pode esperar das conversas entre Lula, Marco Rubio, Trump e quem mais aí tiver envolvido. O Renato fala assim, o Milei ganhou um swap de 20 bilhões de dólares para tirar a China da Argentina. Imaginem a lista de pedidos do Rubio para o Brasil. Mas tem analista jurando que Lula é o elo forte da negociação por causa dos minerais críticos. Será que é só mineral crítico? Porque o Maduro estava oferecendo terras raras, né? Abertura total da economia. O Maduro ofereceu. E não foi suficiente, não. Não foi suficiente, não. Os próximos dias aí vai ser, a gente vai saber muita coisa. A polêmica de Haddad que fez a bolsa derreter e o perigoso fator Marco Rubio. O mercado debate às 10 da manhã os estudos para zerar tarifas do transporte no Brasil e o fator Marco Rubio nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Aí Renato comenta, né? Até ontem era festa. Lula abrindo diálogo com Trump, sinal de maturidade, diplomacia pragmática. Hoje, o mesmo movimento virou perigoso fator Rubio. O risco só apareceu depois que Haddad decidiu testar o limite fiscal com mais de 100 bilhões por ano. Faria Lima uma piada. E para terminar, Sansão Moraes passou do objetivo da Magnitsky, diz Rodrigo Maia. Rodriguinho, e atual representante das instituições financeiras, afirma que contratos no Brasil não devem ser afetados por leis norte-americanas. É difícil distinguir onde termina a opinião de Rodrigo Maia e onde começa o interesse dos bancos que ele agora representa. O sistema bancário não teme crises políticas, teme perdê-las de vista. Hoje chamam de ameaça aquilo que por anos venderam como governança. Faria Lima é uma piada. Realmente é uma piada. E vamos lá. Antes de falar do Felipe Barros, só uma notícia, que eu acho que é bem relevante também. A justiça italiana tirou as cautelares de talha-ferro, rapaz. Mas, nossa, aliviou pro homem. O Tribunal de Apelação de Catanzaro, nossa, que nome difícil, Catanzaro, na Itália, decidiu revogar as cautelares impostas aos talha-ferro. Teve lá audiência, essa semana. E aí ele falou ao talha-ferro que, cara, ele nem deseja, bicho, sabe, sair da Itália pra retornar ao Brasil. Ele tá muito de boa lá. Tá muito de boa. E aí o juiz italiano, Antônio Giglio, talha-ferro estava sujeito a 2 medidas cautelares. A obrigação de permanecer em casa e a proibição de deixar o país. Aí agora, após o interrogatório, o juiz italiano concluiu que não tem necessidade de talha-ferro ficar preso em casa. Sabe? Ah, mano, só não sai da Itália. Tá de boa aí. Vai lá passear. Vai lá em Roma. Veja a Torre de Pisa. Vai lá dar um abraço no Papa. Bem que o Vaticano é um país independente, né? Então não sei se ele estaria ferindo a regra se fosse lá. Mas tá aí. E não para por aí.
começando o início do dia, antes de falar sobre o governo americano de novo, a questão do Felipe Martins, Moraes revoga a decisão e readmite advogados do Felipe. Mas vejam só, tá aqui a página final do despacho. Em face à petição juntada aos autos, suspendo momentaneamente os efeitos da decisão, concedo prazo de 24 horas, olha como ele é bondoso, 24 horas, para que a defesa suprir a ausência de alegações finais não protocoladas no prazo legal. Aí o Carlos diz, né, o Moraes sabia que a decisão que ele tomou era demais, né? Aí ele recuou. Como essa, ele já tomou várias outras decisões, né? Decisões complicadas. Se o Felipe Martins não tivesse arriscado e escrito uma petição de próprio punho, o que teria acontecido com ele, hein? Ainda persistem as ilegalidades. Vários documentos foram inseridos de forma ilegal pela PGR e os advogados de Marcelo Câmara ainda não foram restabelecidos. Isso para não falar da prisão ilegal de Bolsonaro e o inquérito que ele sequer foi denunciado. Até quando vão seguir fingindo normalidade? O Carlos não foi o único político que falou sobre isso. Para falar um exemplo de político que, por exemplo, deu destaque a... É petição que fala, né? É, petição de punho do Felipe Martins. O Mário Frias falou sobre isso. O Gil Diniz falou sobre isso. E aqui já é o suficiente, né? Você tem Carlos Bolsonaro, que ainda é vereador, e Gil Diniz, que é deputado estadual, Mário Frias, que é deputado federal. Ô pessoal, uma coisa como essa devia estar na boca de todo mundo. Nem vai dar tempo de eu falar mal do Caiado hoje, que eu queria comentar sobre o absurdo que ele fez ontem, né? A covardia dele. Mas não tem como a gente conseguir resolver esse país enquanto, ficar todo mundo aí, sabe? Fingindo que não é com eles. Na hora de conseguir o voto na eleição, Bolsonaro, todo mundo quer ser governador, senador. Poxa, uma situação como essa tem que ter uma repercussão geral. Eu acho que tem que ter repercussão geral pelo bem do país. Aqui não é questão do Felipe Martins, aqui é questão da democracia brasileira, o Estado Democrático de Direito. A gente cobra do AB e não cobra a si mesmo. Sabe? Às vezes tem que fazer essa autocrítica, né? Talvez se todos os governadores, todos, não só falando do Tarcísio não, todos, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, sabe, o Jorginho Melo, todos os governadores aí tidos mais à direita, lá o de Mato Grosso, o Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Cara, se tivesse talvez todos os governadores falando sobre essas situações, a OAB ia se sentir, né, sei lá, meio que constrangida a falar também. É um absurdo, gente. Ontem até o Chiquinho tava lá me agradecendo por... Porcaria do meu computador reiniciou. Tava falando que ontem, no canal de Red Pill, o Chiquinho tava até me agradecendo, tá compartilhando, etc. Meu irmão, tu acha que eu vou deixar de compartilhar só porque eu não gosto de tu? Só porque pra mim você é uma pessoa que não dá, sabe? Você já demonstrou aí por diversas maneiras que você não merece nada, sabe? O meu apreço. Eu vou deixar de compartilhar uma coisa como essa? Gente, esse tipo de coisa, assim como a prisão ilegal de Bolsonaro, tem que ser comentada por todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Principalmente os políticos, porque como a gente não tem espaço na imprensa, na Globo, a rede social dos políticos chega a muitas pessoas. Mas vamos lá. Felipe Martins, em petição assinada do próprio punho, digitalmente certificada, rejeita a atuação da Defensoria Pública da União e exige o restabelecimento de seus advogados constituídos Ricardo Schaeffer e Jeffrey Schichini. Na manifestação, Felipe afirma que não houve abandono de causa, mas atuação técnica legítima e que a destituição de seus defensores, sem prévio contraditório, é abusiva e inconstitucional, violando o direito de escolher livremente seu advogado, garantia essencial da ampla defesa e do devido processo legal. A substituição forçada da defesa escolhida pelo réu fere frontalmente a Constituição Federal. E aí, o tempo passou mais um pouquinho. Este, né, é um site oficial do governo dos Estados Unidos. Enfim, setor lá de bordas e fronteira, né? Proteção de bordas e fronteira, o customs é alfândega, né? Comunicado do CBP sobre revisão dos registros de entrada de Felipe Martins. Eita, sexta-feira ontem foi demais, viu? A Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa
As evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins, em 30 de dezembro de 2022, né? Que é o que foi usado aí contra ele. Após a conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte, Moraes, o indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses de Felipe Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão de Martins ou de qualquer pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. E aí, foi notícia? Foi. Foi notícia na UOL. O governo Trump contradiz Moraes e diz que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 2022. Está repostando o Estadão. Poder 360. Estados Unidos dizem que Moraes usou dado falso para prender Felipe Martins. Subtítulo robusto, né? Órgão que cuida das fronteiras diz ter concluído que a ex-assessor de Bolsonaro não entrou em solo norte-americano. Dado fraudulento foi dado pelo ministro, que foi punido por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Manchete e subtítulo bem completos, né? Você basicamente entendeu tudo, já li, só de ler. 10/10. Melhor manchete e subtítulo. Metrópolis. Governo dos Estados Unidos diz que Martins não entrou no país e cita Moraes. Lá atrás eu falei que o Caio Junqueira merecia 10 centavos de desconto só ontem, nem R$1. Por quê? De toda a imprensa brasileira, o único jornalista que tentou entrar em contato com o Supremo para ouvir a justificativa, sabe? Ou se tinha uma coisa para falar, foi o Caio Junqueira, que tá ali, ó. A CNN procurou o Supremo e aguarda posicionamento. Não vai ter, mas é importante perguntar. É importante cutucar. É importante. Se o consórcio inteiro cutucasse, ia ter uma explicação. O consórcio inteiro. Eu já deixo aqui no Estadão e já falo uma coisa para vocês. Além do Estadão, a Folha de São Paulo também comentou. O único portal que não falou sobre isso foram os desgraçados da Globo. A Globo sequer noticiou isso. Até o momento não tinha... Tô gravando, né? Agora são 6 da manhã no Brasil. Não tinha nada publicado no Globo. Pelo menos não tinha achado. Procurei de cabo a rabo, não vi lugar nenhum. Até botei Globo na frente para pesquisar. Não é importante para a Globo. Deve estar dentro de alguma matéria, nota de rodapé. Mas eu deixei a da Folha do Estadão por último, porque ambos os jornais têm espaço para comentários. Quando eu peguei a nota do Estadão para ler, só tinha um comentário. E um comentário que eu acho que é de alguém que está entendendo o que está acontecendo. Olha, o governo Trump contradiz Moraes e diz que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 2022. O Domenico Macchia fala assim, ó, 6 meses presos por uma suposição. Isto é ou não é perseguição? Quem pagará o prejuízo emocional do preso e seus familiares? Como será feita justiça para este erro grosseiro? Isto sim é o verdadeiro Estado Democrático de Direito. O único comentário para a matéria do Estadão. Já a Folha de São Paulo, até o momento que eu fui bater um print, já tinham 6 comentários. Mas antes de falar dos comentários, vamos ver a matéria completa na Folha de São Paulo. Eu acho que foi uma matéria bem factual, sem opinião, sem nada. Só colocou ali basicamente o resumo do que está acontecendo. O governo dos Estados Unidos contradiz Moraes e diz que Martins não viajou ao país no fim de 2022. O Departamento de Alfândega e Imigração do governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, dia 10, que Felipe Martins não entrou no país no final de 2022. Aí a Folha traz um contexto dizendo, ó, por que isso é importante? Porque essa suposta viagem foi usada pelo Moraes, do Supremo, como fundamento para mantê-lo preso durante 6 meses. Felipe é também réu no processo do Supremo da trama golpista. Em nota, o Departamento do Governo americano diz que chegou a essa conclusão após um exame completo em seus registros. Essa conclusão contradiz, aí coloca aspas. A Folha de São Paulo quis dar aspas, destaque para um trecho, que era: essa conclusão contradiz diretamente
Alegações feitas pelo juiz da Suprema Corte, o Moraes, um indivíduo que recentemente foi sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Segundo bolsonaristas, a conclusão pode servir de base para mais sanções contra o judiciário, também pode ajudar na defesa de Martins, que ele vai apresentar para o Supremo em breve. O Departamento de Imigração afirma que Moraes citou registros errados para justificar a prisão de Martins. Coloca aspas de novo para o trecho da nota. E a Folha de São Paulo encerra com esse parágrafo. O departamento diz ainda que condena de forma forte o mau uso desse registro de entrada para apoiar a condenação de Felipe Martins ou qualquer outra pessoa. Aí eu quero conectar isso com a necessidade de todo mundo estar abrindo a boca. Porque às vezes a informação nem chega. E dá para provar que a informação não chega. Dá para provar. E eu quero mostrar os comentários da Folha de São Paulo. Eu estou respirando fundo porque eu recomendo que você também respire fundo. Ali. Jó Almeida. Um governo que diz que um remédio lá causa problemas sem apresentado aos científicos não tem nenhuma credibilidade. Eu não acredito no governo americano. Não acredito. Peraí. Mas como assim tu não acredita? É um dado oficial, tu não acredita? Bom. Se anistia, Ministério da Democracia Brasileira. Roberto Solino. Não dá para acreditar em nada que o atual governo dos Estados Unidos diz. É um governo de delírios e fake news. Pronto. É tudo mentira, gente. Não. Ele foi. Mas como é? Não, ele foi. Os Estados Unidos não estão com tanto cacife de confiança desde que o Trump voltou, não. Melhor conferir aqui mesmo. Só pedir para as companhias aéreas que enviem comprovante de compra de passagem ou que a PF verifique em seus sistemas a saída da criatura para os Estados Unidos ou país próximo. KKKKK. Ivan Alexandrino Paz. Ser preso indevidamente. Lamentável. Esse é o único comentário que entendeu, né? Poxa, o cara foi preso de forma indevida. Por fim, eu prefiro acreditar no ministro. O governo dos Estados Unidos não tem credibilidade. Eu não sei se foi março de 2024. Deixa eu chutar aqui de cabeça março de 2024 para ver. Eu deveria ter já aberto já antes, mas eu não fiz. Deixa eu olhar aqui. Março de 2024. É proibido existir caso Felipe Martins. Tem até a foto do Felipe Martins. Eu acho que é aqui. Minha memória é boa. Eita, minha memória é boa demais, velho. Latam confirma que Felipe Martins embarcou para Curitiba no fim de 2022. O pilantrinha que assina a Folha de São Paulo, que deixou o comentário, é só pedir para as companhias aéreas. Isso já foi pedido, cara. Isso já foi apresentado. Tanto que o Felipe Martins ficou preso por ainda mais tempo, porque o Gonê, o ídolo de vocês, Paulo Gonê, 100% aliado ao Lula, Gonê apoia a soltura de Felipe. O procurador-geral dá parecer favorável, né, pro Felipe. A defesa, aqui ó. Gonê argumentou que o pedido de relacionamento da custódia parecia ter razões práticas e jurídicas suficientes. E quais eram as razões jurídicas e práticas? Porque a defesa tinha mostrado que sua prisão foi decretada com informações que ele teria saído do Brasil sem passar pelo controle da polícia, o que poderia indicar uma tentativa de evasão. No entanto, os advogados afirmam que o Felipe não realizou a viagem e permaneceu no Brasil. Gonê apoia a decisão inicial, destacando que na época, Felipe não foi encontrado seu endereço habitual, blá blá blá. No entanto, Gonê argumentou que o cenário mudou desde então, permitindo a reavaliação da prisão. Tá lá, né? Aqui o pilantra que publicou a notícia que levou à prisão do Felipe, o Guilherme Amado. Sai dos Estados Unidos do contrário do que ele informa a PGR. De novo, né, o Guilherme Amado. Desgraçado Guilherme Amado. Aí o Mão Mole nas últimas horas, ele tava no Twitter, viu? Você vê o nível do vagabundo do Flávio Morgenstern. Ele tava dando a entender, e o Bernardo Kister compartilhando, que ele não me cita, mas ele vai descrevendo, que eu estaria ligado a essa questão enquanto Felipe Martins.
Como é que a pessoa consegue ser assim, velho? E não, acho que você esqueceu do que você falou de minha mãe, não, viu? Mas enfim, quando você vai no documento oficial, não é documento oficial, quando você vai no site lá, que você checa o I-94, que diz que o Felipe Martins foi, o documento deixava aqui de forma destacada que esse documento não tem valor jurídico. Não tem realmente assim um controle falando ele realmente entrou. Você não pode se basear nesse documento para tomar nenhum tipo de decisão. O ofício da Latam confirma que Felipe não saiu do Brasil. Pois é, tá aqui, ó. É só pedir pra companhia aérea, tá aqui, cara. Tá aqui. Então, é por isso que eu fico puto da vida quando eu vejo que a galera não abre o bico. Se os 8 governadores, que acho que foi 8, que tiveram lá na manifestação em fevereiro desse ano, não teve uma manifestação dessa que tinha uns 8 governadores diferentes querendo, né, grudar em Bolsonaro pelo seu espólio eleitoral, até o Ratinho Júnior falou duro. Se os 8 tivessem falando desses casos, dando destaque, era capaz da gente não ter esse pessoal aqui, ó. De todos, eu realmente acredito que esse cara não sabe que a Latam já provou que o Felipe estava no Brasil. Que a geolocalização do celular provou que ele estava no Brasil. O Uber provou que ele estava no Brasil. Pela forma que ele fala, é só pedir para as companhias aéreas. Pediu, cara. Foi por isso que ele foi solto, inclusive. Mas porque a informação não chega. Porque não é do interesse da imprensa levar. Não é do interesse da Globo. E quem tem voz, quem tem alcance, muitas vezes não aborda esses assuntos. Só porque ele tá falando de judiciário para encerrar o vídeo. Desembargador que mandou soltar Lula na Lava Jato, Rogério Favreto, é possível indicação para a vaga do Barroso. Assim, é só para colocar na roda para vocês saberem que isso aí tá acontecendo, né? Só para o vídeo encerrar dessa forma. Ainda tinha muito mais coisa pra gente comentar. Não vou comentar no vídeo de hoje. Mas tá aí, né? Vamos observar. Eu acho que a Venezuela, né, tá clara ali. A gente promete emoções. A Venezuela promete emoções ao mundo aí nos próximos meses, semanas, anos. E depois de ver aquela história do Grenell, estando afastado do Grenell pra falar, vai lá, Marco Rubio, toca o terror com o Maduro. Fico me perguntando, né? Como é que vai ser aí a ligação do Lulinha, Mauro Vieira, Alckmin e o Marco Rubio. Eu fico por aqui. Vou mandar o vídeo da CNN da Corina. Qual foi o outro que eu mostrei? Ou foi um só? O do Alckmin. O do Alckmin. É o da Maria Corina do Alckmin, o antigo dele. Manda lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? Que, como você viu, é o único registro real da história desse país. É o único, rapaz. Não tem o que fazer, né? Pra dar essas conectadas nos temas. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!